Olá pessoal, trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Hoje vamos falar de uma placa da Winstron, tá? Um notebook da Dell que chegou na minha assistência, onde o cliente relata que o notebook ligava e desligava. E realmente, ao colocar na bancada, apertei o Start e o notebook liga e alguns segundos depois ele desliga. Bom, após desmontar, já constatar que o problema realmente estava na placa, né? Fiz a desmontagem, coloquei a placa na bancada e parti para a análise. Fazendo a análise, constatei que o problema estava relacionado ao setor da memória. Antes de eu iniciar essa análise, vamos deixar aí o seu like, se inscrever. Tá? Então se inscreva aí no canal quem não for inscrito. Deixa o like, compartilhe, marque o sininho para estar recebendo as notificações. E repetindo, deixe o like porque é muito importante para o canal. Eu tenho insistido, né, pedindo muito like de vocês aí, poucos estão dando like. Não sei se é porque meus conteúdos não são muito bons ou se é má vontade mesmo do pessoal. Mas de qualquer forma, né, agradeço aqueles que estão deixando like e que Deus abençoe a todos, tá? De uma forma geral. Então vamos lá. Como é que eu cheguei à conclusão que o problema estava no setor de memória? Bom, eu tinha uma placa que estava startando, né? Então logo deduzi que as tensões alvos estariam ok. Então eu parti aí para as tensões do estado S3, S0, fui verificar. Então, ao medir aqui a tensão da memória, eu tinha 1.5 volts, mas nas demais bobinas, depois do start, não tinha tensão, não tinha V-Core, não tinha as demais bobinas, não tinha tensão. Apenas a de 1.5 volts. Eu costumo verificar no slot de memória, né, todas as alimentações, se está tudo ok. Para quem não sabe, a memória ela não recebe apenas essa tensão de 1.5 volts, mas ela recebe também a tensão de 3.3, a tensão de 0.75 volts VTT, a tensão de 1.5 volts, que é essa daqui, a tensão de 0.75 volts VRF, tensão de referência, e recebe também uma tensão de 1.5 volts no pino 30, que é para tirar a memória do estado de reset. Então são esses os pontos de alimentação que você tem que verificar sempre. Isso é o básico da memória que tem que estar ok. E ao verificar, né, fui lá medir, tinha 3.3, tinha 1.5, que era essa tensão aqui, gerada pelo chaveamento, mas não tinha as demais. Não tinha a tensão de referência, não tinha a tensão de VTT e não tinha a tensão do estado de reset, não tirava a memória do estado de reset. Bom, então eu vim verificar a tensão de VTT, que é essa daqui, mais 0D75V underline DDR underline P, né? Que é uma tensão de 0.75 volts. Não sei para que tanta letra. Essa tensão de VTT estava 0 volts aqui. Eu abri o esquema, né? Vim aqui analisar para entender como funcionava esse circuito, já que eu tinha essa tensão a 0 volts. E ao analisar, antes de eu iniciar aqui, quero falar um pouco de como esse CI funciona. Esse CI ele possui três estágios, tá, de alimentação. Então, primeiro ele recebe aqui 5 volts, que eu sabia que estava presente porque eu tinha aqui a tensão de 1.5 funcionando, atuando normal. Então ele recebe aqui 5 volts. Depois que ele recebe 5 volts, ele libera aqui uma tensão de referência, tá, no pino 6. E depois que ele recebe essa tensão, libera essa tensão de referência, ele precisa de uma habilitação. E aí eu tinha também aqui a habilitação, e é essa habilitação quem vai habilitar o circuito de chaveamento. Que esse aqui é o segundo estágio, que estava ok, né? Que tinha a tensão de saída de 1.5 volts, então esse segundo estágio também estava ok. Então, após ele receber a alimentação, a tensão de referência sair aqui no pino 6 e ele receber a habilitação, ele parte aqui para o segundo estágio, né? Que estava ok, então não precisei analisar. O terceiro estágio é o estágio de VTT, que é esse aqui. Esse é o terceiro estágio. E era esse que estava com problema. Esse estágio que não estava atuando. Observe que para cada estágio há um aterramento independente. Ou seja, para o primeiro estágio, o aterramento é esse, com esse, né?
GND. Para o segundo estágio, o aterramento é esse aqui, PGND, e para o terceiro estágio, o aterramento é esse aqui. Ou seja, internamente, o CI possui 3 estágios de aterramento independente, ou seja, não tem relação nenhuma o aterramento de um com o outro. Mas, no projeto, o engenheiro resolveu unir os 3 aterramentos a um só. Então, acabou que ele fez com que o circuito não fosse tão independente assim, né? Eles passam a ser interligados um ao outro, a partir do momento que ele usa aí os 3 aterramentos a um só. E como funciona isso aqui? Eu já sabia que eu tinha habilitação, que eu tinha VRF ok, não precisei vir medir isso aqui e nem precisei vir medir essa habilitação. Por quê? Eu tinha alimentação, habilitação, porque eu tinha a tensão aqui ok. Essa tensão aqui só vai aparecer se esse primeiro estágio estiver ok. Se apareceu é porque o primeiro estágio está ok. Então, já o terceiro estágio, que é esse aqui, ele só vai atuar se o segundo estágio estiver ok. E estava ok, que é 1.5. Então, na prática, era para atuar. Por quê? Porque esse 1.5 aqui, ó, ele vem para cá. Onde ele vem aqui? Ó? Ele vem para cá e chega aqui no pino 2, que é a alimentação do terceiro estágio. É alimentado pelo segundo estágio, de 1.5. Quando ele recebe essa alimentação de 1.5, ele tem que liberar aqui no pino 3 0.75. Mas para isso acontecer, duas coisas tem que estar ok. Primeiro, quando ele recebe essa alimentação no pino 2, ele tem que liberar uma tensão de referência aqui no pino 5. Ou seja, entrou 1.5, tem que surgir a tensão de referência aqui. Segundo, ele tem que receber a habilitação aqui, ó, no pino 17, para liberar 0.75 volts. Então, eu descartei vir medir aqui por enquanto, né? Porque eu já parti logo. Se eu tinha aqui a alimentação chegando, só me faltava a tensão saindo, eu já fui logo na habilitação aqui. Então, quando eu cheguei aqui na habilitação, eu tinha 0 volts. Então, eu não tinha a tensão de VTT porque eu tinha 0 volts. Ou seja, em standby, sem apertar Start, esse pino 17 tem que estar com 0 volts. Mas quando você aperta Start, ele tem que subir para 3 volts. E isso não acontecia, permanecia em 0 volts. Aí eu disse, vou seguir esse sinal. Vamos seguir, ver o que aconteceu. Né? Ele já está aqui. Então, eu fui seguir esse sinal. Ele veio também, ele também chega aqui nesse bloco aqui, nesse setor. Serve para liberar um power good, para liberar outras tensões mais à frente. Mas ele nasce aqui, ó. É aqui que ele nasce. Nesse ponto aqui. E ele surge, né? Ele surge por meio desse sinal aqui. Ele surge por meio desse sinal. O responsável por esse sinal aqui já está dizendo, ó, 1D, esse D aqui vale a vírgula, então o responsável por mandar esse power good é a tensão de 1.05 volts. Porque se eu substituir esse D pela vírgula, fica 1, ou pelo ponto, tanto faz, fica 1.05 volts. Então, o bloco lá da tensão de 1.05 volts que alimenta o chip é quem manda o power good para habilitar a tensão de VTT. Mas interessante, a tensão de VTT, geralmente, na maioria das placas, ela está no estado S3. Já aqui não. Aqui o estado S3, a única tensão do estado S3 é a tensão de 1.5 volts. Aí depois aqui no estado S0 é que surge a tensão de 1.05 volts e aí ela vai liberar a tensão de 0.75. É esse power good. Então poderia ser um problema lá na fonte de 1.05 volts, na fonte chaveada de 1.05. Vamos seguir esse sinal para você entender. Para vocês entenderem melhor, eu vou seguir ele aqui. Eu acho que eu já coloquei a tela aqui. Deixa eu olhar só aqui na lista. Está aqui. Pronto. Vamos seguir ele. Ele sai daqui do Power Good do PU 4501, que é um PWM responsável pela fonte, né, pela tensão de 1.05 volts que vai alimentar o chip. Então, quando essa fonte está ok, ela libera aqui um Power Good. Esse Power Good vai habilitar a tensão de 0.75 das memórias. Olha só que interessante.
Então poderia ser um problema aqui, porque uma falha aqui ele não vai ter power good. Não tendo power good, não vai ter a tensão de 0,75. Né? É uma sequência totalmente diferenciada essa. Porém, vamos voltar lá. Ó, veja que essa tensão também habilita outro setor aqui, ó. Uma tensão de 0,85. Mas eu quero voltar lá naquele estágio. Pronto, voltando aqui. Como eu sei que ela é habilitado pelo power good da tensão de 1,05 e aqui estava 0 volts, eu poderia até desconfiar que poderia ser lá. Mas como eu vi esse MOSFET aqui, e esse MOSFET, se ele chavear, ou se ele tiver em curto, o drain source, ele mata essa habilitação, eu vou olhar logo esse cara, se aqui tiver ok, aí eu vou verificar lá o setor. Ao medir aqui, em standby, no gate, eu tinha 3 volts. Né? Então eu tinha aqui 3 volts em standby. Ao apertar Start, aqui no gate, permanecia os 3 volts. O que está errado. Está errado isso. Aqui, quando apertar Start, no momento que você apertar Start, que ela mudar de estado e ir para o estado S3, aqui já tem que ir para 0 volt. Por que 0 volt aqui no gate? Porque 0 no gate, 0 no source, esse cara se mantém cortado e a tensão aqui, ó, passa, né, o power good aqui, que vem lá da tensão VTT, que é 3 volts, que chega aqui por meio do resistor pull-up. Então, 3 volts aqui, ó, chega aqui e vai habilitar a tensão de VTT da memória, tá? Tensão de 0,75 volts, vai habilitar ela com um corte desse cara. Só que o que estava acontecendo é que com a placa em standby tinha 3 volts, com a placa startada os 3 volts permaneciam. Então sabia que o problema estava para trás. Aí lá vai eu novamente seguir esse sinal, PS. Eu vou seguir esse sinal e ver o que acontece. Né? Veja que ele vai para vários MOSFETs, né? Para gate de vários MOSFETs, então ele é responsável por habilitar vários MOSFETs, ou cortar, né? E aí ele vem para aqui, ó, ele nasce aqui. É aqui que ele nasce. Tá, ele nasceu aqui nesse cara aqui, no Q3602. E como é que funciona isso aqui? Em standby, em condições normais, temos aqui 3.3 alvos. Esses 3.3 alvos chega aqui, passa por esse resistor e vai para lá, mantendo aquele MOSFET chaveando. E aí matando a habilitação de VTT. Né? Levando ao terra aquela linha de habilitação. Quando você aperta Start, esses 3 volts que tem que estar aqui, ele tem que ir para 0 volts. É isso que tem que acontecer. Só que não estava acontecendo isso. Os 3 volts continuavam aqui. Aqui funciona assim. Veja que isso aqui é um MOSFET. A placa em standby, esse ponto aqui, ó, ele está com 0 volts. Ele está no estado de sono S3. O estado S3 está em 0 volts, ele está habilitado. Né? Ele está ali no estado de sono, está no estado ali de reset, ou seja, a 0 volts, o Sleep S3 está ativo. Ele não saiu do estado de sono, né? Então o que acontece? Quando você aperta Start, esse estado de sono que está a 0 volts, ele surge aqui 3 volts, ele sai, ele desperta, ele acorda, né? Ele acaba surgindo 3 volts aqui, tirando o estado de sono S3, despertando ele para que funcione. Então, chegando 3 volts aqui, ó, esse cara chaveia. Chaveando aqui, essa linha que estava com 3 volts passa a ter 0 volts. Então, tendo 0 volts aqui nesse PS Control, olha só, ele vai lá, 0 volts. Ele vem para cá, mas eu quero aquele ponto lá, né? Vamos ver se nós achamos ele aqui. Aqui. Ele chega aqui 0 volts aqui, ó. 0 volts aqui e 0 aqui, ele corta. Esse cara se mantém cortado. Isso depois que apertou Start, né? E aí ele está livre aqui para passar o sinal e habilitar a tensão de VTT. Porém, o que estava acontecendo era... Vamos voltar lá no pino. O que estava acontecendo é que quando eu apertava Start, né, vou apagar isso aqui para vocês entenderem melhor.
Quando eu apertava, tinha aqui, na placa em standby eu tinha 3 aqui, chegando e saindo aqui 3 volts. Beleza, tá correto, em standby. E aqui eu tinha 0 volts, no pino 2, em standby. Quando eu apertava start, esse pino aqui tem que ir para 3 volts. Então ele ia. Eu fui medir aqui o pino 2, liguei a placa, quando eu liguei ele foi para 3 volts. Olha só, 3 volts no pino 2, beleza, para esse cara chavear. E matar aqui para ir para 0. E não estava acontecendo isso. Olha só, achei o defeito. Né? Por quê? Porque o Sleep S3 estava sendo despertado. Né? Estava acordando. Quando eu apertava Start, aqui subia para 3 volts. Então, se subir aqui, subia para 3 volts, era para esse cara chavear e derrubar esse aqui, que estava em 3 volts, derrubar para 0. E aí não estava acontecendo isso, ficava em 3 volts. Não estava acontecendo isso. Ele permanecia em 3 volts. Eu digo, é esse cara que não está chaveando. Esse cara está com defeito. Eu vou trocar ele. Eu fiz a troca. E quando eu fiz a substituição, o circuito funcionou normalmente. Então o defeito do notebook todinho era esse cara aqui. Só que para mim chegar a ele, né, qual foi o procedimento que eu fiz? Né? Vou só repetir para que vocês entendam bem. Mas vou repetir rapidão aqui, de forma para não ficar algo chato, né? Deixa eu ir lá para o circuito da memória, para vocês entenderem. Coloquei a placa na bancada e saí medindo as tensões após start, né? Não as tensões always, mas as tensões após start, as tensões da bobina, as tensões de 1.05, para ver qual que estava presente. A única que encontrei presente foi a tensão de 1.5 volts. Aí eu fui verificar no slot de memória o pino 30 e as outras demais tensões. E não estavam presentes, apenas a que estava presente era de 3.3. Não estava presente a da memória, do reset da memória no pino 30, e não estava presente a de referência e a de VTT. Detalhe, a tensão de referência nesse circuito que vai para a memória, ela sai daqui da tensão de referência do CI. Ou seja, esse VTT ref aqui, ó, esse VTT referência é o que vai para a memória lá. Então são dois sinais que saem aqui para a memória. Era esse aqui e esse aqui. Tá? Por algum motivo, por não ter essa habilitação aqui, pelo circuito não estar sendo habilitado, eu não tinha tensão de referência, não tinha tensão de VTT. Então o que aconteceu? Eu vim verificar aqui, estava 0 volts, eu fui verificar a habilitação. No momento que eu verifiquei a habilitação, está aqui, ó, 0D75V underline enable. Quando eu verifiquei estava 0 volts, eu digo, vou seguir esse sinal. Fui seguir esse sinal, cheguei nesse ponto aqui. Não fui verificar ali para trás, eu já sabia que poderia ser, poderia sim, mas como já tinha esse transistor aqui, eu vou verificar ele. Verifiquei aqui, medi aqui, ó. Então, a partir do momento que eu cheguei a uma conclusão que não tinha habilitação, ficou rápido achar o problema. Que quando eu verifiquei aqui que tinha 3 volts em standby e tinha 3 volts quando apertava start, eu fui seguir esse sinal aqui. E quando eu segui esse sinal, que ele é, acho que é esse aqui, PS underline, eu fui seguir esse sinal, cheguei aqui, justamente no carinha dando que estava causando o problema, no Q3602, ok? Então foi isso, a análise é essa, espero que vocês tenham gostado. O segredo, né, de encontrar o defeito é só seguir os sinais, pessoal, é só seguir, você precisa saber quem vem primeiro, quem vem depois, e então só seguir o sinal que você chega no determinado componente danificado. Então fiz a troca do componente e a placa funcionou normalmente, tá? Montei e entreguei para o cliente. Beleza? Um abraço a todos. Um feliz ano novo para todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Fui.